se escandalizar em mim. E partindo ele, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Aleluia! Sentar aí no seu lugar. Irmãos, eu vejo que a dificuldade da igreja hoje foi bem o que a minha irmã falou aqui. É você ter assiduidade, é você ter intensidade, é você ter continuar com Deus de uma maneira constante. É você ter constância com o Senhor. Porque nós lemos aqui um trecho da passagem de Mateus que fez menção de João Batista. Nós vemos que o texto ele faz questão de dizer que João Batista estava preso no cárcere. Você leu comigo o trecho, aonde a Bíblia relata de que ele estava preso, aprisionado, e nestes dias Jesus estava pregando, ao redor do mar da Galileia. João Batista foi um precursor de Jesus Cristo. João Batista não era qualquer um. João Batista foi anunciado por Isaías que viria preparar o caminho de Jesus. Aleluia! Endireitar as veredas do povo para que Jesus viesse a fazer. João Batista, ele era primo de Jesus Cristo. João Batista, ele saltou o ventre de Isabel. Quando Maria se achega a ele em Mateus ou Lucas, capítulo de número 2, onde nós vemos de que ele foi cheio de graça. E o Espírito Santo se apoderou dele, aleluia. Ainda no ventre ele percebe a presença do Cristo verdadeiro. Eu vejo que João Batista, ele não estava a passeio na terra. Nós lemos aqui de que ele pregava, no deserto da Judéia. A Bíblia diz que ele cresceu nesse deserto. Imagina, você passa por um deserto e o seu coração sangra. Você passa por um deserto, você chora. Você passa por um deserto, as coisas ficam difíceis, Imagina você crescer em um deserto. Imagina você dar continuidade no seu ministério em um deserto. Nós vemos que esse João aqui, ele tinha algo especial. Ele era filho de um dos sacerdotes mais conhecidos do tempo de Jesus, Zacarias. Nós vemos que ele tinha uma linhagem, Ele não era um qualquer, mas ele vinha de uma linhagem sacerdotal, da linhagem de Arão, aonde nós vemos de que este homem foi escolhido desde o ventre, por Cristo e por Deus para anunciar aquele que veio nos salvar. Eu vejo de que esse homem aqui, ele vem como um precursor adiante de Cristo, dizendo: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Endireitai os teus caminhos, a salvação vem aí, é chegado o reino dos céus. E ele dizia insistentemente, não importava se tinha um, se tinha dois ouvindo, não importava se tinha 10, se tinha 20, não importava se tinha uma multidão, o que importava era o que estava dentro do coração de João Batista. Aleluia! O que importava era a mensagem que ele chegou para anunciar. Então eu vejo de que ele aqui não queria holofotes, ele não queria destaque, ele
Ele não queria que o reconhecessem. Tanto que ele disse em um certo momento: eu sou amigo somente do noivo. O noivo está vindo aí. E ele diz mais de que quando este amigo do noivo ouve a voz do noivo para as núpcias, ele se alegra. Então importa que eu diminua, diz João Batista, e que esse Jesus cresça. Aleluia! Eu vejo esse João Batista clamando e gritando ao povo insistentemente para que eles se arrependessem. Porque se nós queremos avivamento da parte de Deus, precisa haver arrependimento de pecado antes. Papai. Depois do arrependimento, depois de endireitar as veredas, o Senhor vem derramando graça, vem derramando poder, vem derramando avivamento, vem fazendo milagre. É assim que acontece, porque João Batista primeiro ele insiste no arrependimento, depois Jesus chega batizando, depois Jesus chega libertando, depois Jesus chega abrindo os olhos dos cegos como lemos, limpando os leprosos como lemos, aleluia, e anunciando a palavra dele aos pobres como nós lemos. Primeiro tem que haver conserto, primeiro tem que haver endireitamento. Eita Deus! Aleluia, Pai. Meu Deus. Primeiro nós precisamos, irmãos, entender o que se passa no coração de Deus. E para saber o que passa no coração de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus. Papai. Nós meditamos hoje no Salmo 126, no Salmo 121. No Salmo 121 ele diz que o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. E quando nós meditamos nessa palavra dizendo, Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada, a tua saída, e não é hoje somente, é desde agora e para sempre. Aleluia! Nós conseguimos ver o que se passa no coração de Deus. Jesus! Mas Paulo foi o salmista que escreveu, o salmista cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Salmo 126 diz que se você for chorando e chegando com lágrimas, insistentemente, com confiança no Senhor, você voltará consigo os seus molhos. E você sabe o que se passa no coração de Deus aí, porque você entende que Ele diz muito mais, dizendo assim: ei, grandes coisas fez o Senhor por esses, Ele fará um milagre aonde todos verão. E aí o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Era o povo de Israel dizendo: esse Deus é o Deus que vai adiante de nós. Aleluia! Ele é o Jeová de Sabaote da guerra. Glória a Deus! Ele se adorna para a batalha, e é assim que é. Oh, glória! E a terra se derrete, se curva diante da voz do Senhor. O Salmo 29 vai dizer. Eu vejo de que João Batista, ele nos ensina algo bem precioso. Nós lemos uma parte do trecho aonde João Batista parece de que ele vacila o coração, e em algum momento dá a aparência e entender de que ele duvida que Cristo era o Cristo. Peraí, Paulo, mas ele não batizou Jesus Cristo lá no Jordão? Ele não falou para os discípulos dele servirem a Cristo porque agora era com ele? Só que ele continuou pregando. Aleluia! Aí Jesus batizava de um lado do Jordão, do deserto da Judéia, e João Batista do outro lado. Mas ele disse para os discípulos dele: vai atrás dele, porque é ele que é o anunciado, ele que é o Messias. E eu vim anunciando a palavra de Deus. Glória a Deus! Deus Santo! Paula, mas não foi João Batista que conheceu Jesus no momento em que a pomba desce sobre a cabeça dele, no meio do Rio Jordão, dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo? Jesus, aleluia! Paula, mas não era o mesmo João Batista de que olhou para Jesus e disse: eu não sou digno de batizar você. Papai! Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. O mesmo João Batista estava preso no cárcere e manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu o Messias? Eita Deus, aleluia! Veja que em algum momento, na efusão dos pensamentos e dos sentimentos, porque mentiroso é aquele que fala de que não tem esse tipo de pensamento
os seus sentimentos no coração, na hora que o calo aperta, na hora que o negócio arrocha. O próprio João Batista teve um momento em que o coração dele temeu. Deus, aleluia. Eu vejo que ele diz: ei, vai lá e pergunta se ele é o que nós esperávamos, ou haverá de vir outro. Deus. Só que Cristo, ele não pega você por um momento de vacilo, porque crente não peca, crente tropeça, a Bíblia diz. Nós não queremos fazer o que é o contrário que Deus deseja. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Papai. Mas em algum momento nós entristecemos o Espírito Santo. Com palavras, atos, pensamentos. Até dormindo num sonho nós entristecemos a Deus em alguns momentos. Só que eu vejo que o coração dele teme porque ele estava preso. Mas ele comia gafanhoto, mel silvestre. A Bíblia diz que ele vestia uma pele de animal sob a sopor. A Bíblia diz que ele não tinha morada, ele ficava ali no deserto da Judéia todos os dias. E por que a prisão fez João Batista temer? Porque é os momentos de altos e baixos que temos, irmãos. Papai. João Batista não tinha deixado de orar. João Batista não tinha deixado de meditar na palavra, porque afinal de contas era sacerdote, não exercia o ministério dentro do templo, mas era da linhagem dos sacerdotes. Aleluia. Neste momento eu posso ver a alma que Jesus fala no Salmo 121 que ele guarda. Porque o que é a alma se não a sede do meu entendimento? O que é a alma se não é os meus pensamentos, os meus desejos e as minhas vontades? Eu vejo de que João Batista, ele ficou temeroso, ele precisava ouvir que ele era o Cristo. Não é assim quando a gente ora: eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu preciso de uma resposta. Aleluia. Não me deixe enganado, Senhor. Deus. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Por quê? Porque o coração está apertado. Porque o coração está temeroso. Porque o coração sangra, dói. Afinal de contas, nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Deus, aleluia. Eu vejo Aleluia, que Pai. Jesus, quando ele chega na nossa vida, irmãos, não é para nos expor. Porque ele podia muito bem ter pensado: mas ele está me perguntando isso mesmo? Eu estou ouvindo direito? Ele está perguntando se eu sou o Messias. Depois de tudo que eu fiz, depois dele ver o Espírito de Deus descer como pomba, ouvir a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, depois de ser revelado para ele o Cristo, não é possível. Mas Jesus entende a nossa alma. Jesus conhece o nosso coração. Por isso que ele diz: filhinho, não pequeis, mas se pecar há um advogado no céu. Ele virá como juiz, mas agora é advogado das nossas causas. Ele não expõe João Batista, irmãos. O interessante é que após isso, ele manda dizer: ei, é chegado o reino dos céus, avisa João que os coxos andam, que os cegos estão enxergando, que os mudos estão falando. Aleluia! Avisa João. Glória a Deus! Irmão, João estava preso por um ato que ele realizou para agradar a Deus. Vamos se dizer, inocentemente, ele estava preso no cárcere. Por que, Paulo? Porque ele denunciou o pecado de Herodes com Herodias. Eu vejo de que quando nós vemos Deus trabalhando, é quando um homem ou uma mulher se posiciona e fala aquilo que está errado. Ele sofre as consequências muitas vezes, porque é difícil, o povo não quer se arrepender. Eu vejo que esse Antipas, esse tetrarca da Galileia, que estava atuante como governador nesses dias,
Aleluia-se. João Batista diz: essa mulher você não pode possuir porque é a mulher do teu irmão. Opa, vamos prender João Batista, tá falando demais. Meu Deus. Tá se intrometendo muito. Detalhe, todos judeus, viu? Não tinha grego aqui não. O povo estava corrompido. Imagina você se levantar contra um governador, um líder do seu país e dizer: você está no pecado, está errado, está roubando, está adulterando. Que homem de coragem. Estava preso. E em algum momento ele fala, penso eu, dentro do texto, conjecturando, porque me dá abertura a isso. Eu imagino João Batista pensando: tudo que eu fiz, tudo que aconteceu, eu tenho certeza que era Deus falando comigo. Mas agora, eu não quero mais só sentir. Eu preciso ouvir ele falar que é ele. É, Senhor. Aleluia. Ouvir ele dizer: sou eu. João Batista, desde pequeno, no deserto da Judéia, a Bíblia diz que ele se robustecia, ele crescia. O menino se fortalecia no deserto. Por quê? Porque tinha confiança do teu chamado, irmãos. Aleluia. A igreja não vacila, a igreja não murcha, a igreja não retrocede. Quando ela tem certeza do teu chamado. É, Senhor. Nós somos chamados para anunciar este evangelho. Glória a Nós Deus. somos chamados para pregar a vontade de Deus e a sua palavra. Deus. Aleluia. Com amor, com respeito, com carinho, porque nós queremos arrependimento. E o arrependimento, segundo Deus, a Bíblia diz que ele produz tristeza. A tristeza produz o arrependimento, segundo Deus. Segundo o mundo, a tristeza produz infarto, a tristeza produz câncer, a tristeza produz depressão, síndrome do pânico. Mas na igreja, diante de Deus, a tristeza produz arrependimento, diz Paulo. Aleluia. Eu vejo de que nesse intervir, neste momento em que tudo acontecia, Jesus ministrando, curando, libertando, ele preso, ele não estava vendo. Porque nós, seres humanos, muitas das vezes nós precisamos ver. Incredulidade, Paulo, não. Momentos da nossa alma. Aleluia. Tem momentos que a gente Senhor. está arrebentando de fé. Como foi dito no início, tem igreja inchada aí, o povo arrebentando de fé. Mas eu falo lá na minha igreja, eu quero ver constância. Eu quero ver vindo tudo de oração. Eu quero ver vindo tudo de quinta-feira de oração, de libertação. Eu quero ver vindo no domingo, na manhã da consagração. É, Jesus. É, papai. Eu quero ver insistir com Jesus quando tudo está dando errado. Eita Deus, fala Jesus. Eita glória. No joelho, quando a resposta não vem ainda de Deus. Ô glória. Eu vejo, irmãos, que o inchaço, ele passa. Um corpo, quando ele está inchado, ele está doente. O nosso corpo, quando incha, alguma coisa está de errado. É, Deus. Então, em algum momento, você vai tomar uma medicação, vai fazer um exercício, vai tomar mais água. Vai acontecer algo que você vai murchar. E a igreja é isso, o que vai ficar é os remanescentes. Aleluia. Glória a É Deus. o que creem verdadeiramente no retorno. Eu creio, papai. Eu fico pensando, irmão, será que esse povo não tem medo? Ah, Jesus há 2000 anos só dizendo que vai voltar. Já voltou para um monte de gente no individual. É verdade. Cada vez que você vê um descer a sepultura, Jesus chegou para ele. É verdade. Sepultura não há obras. Eu estou dizendo, falando com vocês aqui hoje, amanhã, eu posso não estar mais aqui. É. Eu tenho ciência disso, irmão. Eu trabalho no hospital na pandemia, o que eu mais vi foi gente morrendo e pedindo pelo amor de Deus para não morrer. É, Jesus. É triste, irmãos. É difícil. E a gente pregando o evangelho, a gente chorando junto, e a gente colocando um louvor em beira do leito. E Jesus falando, aguenta firme, você precisa estar aí, precisa ajudar. Pegava plantão com enfermeira chorando no meio da UTI. Meu Deus. E eu falava, Deus, que quando isso vai passar? Ele disse, isso aqui é só o começo. Eita Deus, aleluia. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. É tempo de peneira do Senhor. É, papai. Eu vejo que quando um homem de Deus dá
vacila. O Senhor Jesus, ele já veio logo atrás. Por quê? Pedro, quando ele ia vacilar porque o próprio diabo pediu a Jesus para peneirar Pedro. Porque tem que pedir permissão primeiro, porque nós somos dele. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, Satanás pediu para você andar com você, pediu para peneirar você, ou seja, você ia pecar, você ia vacilar, você ia retroceder muitas das vezes. Mas eu intercedi por ti, Pedro. Aleluia! Agora se converte em amigos dos irmãos. Eita, É assim que funciona. Aleluia! Pede perdão, se arrepende em amigos dos irmãos. Oh, glória, aleluia. Quando João Batista vacila em um momento, não é pecado, mas em algum momento ele estremece o coração e a dúvida bate. Irmãos, eu acho lindo, porque abaixo, depois de Jesus mandar eles anunciarem que era ele mesmo e o que estava acontecendo, os acontecimentos do momento, de que Jesus estava explodindo, fazendo milagre, transformando e operando, ele nos chama. João Batista lá no cárcere, ele diz: ô João, você manda me perguntar na frente dos outros, isso sou eu? Não. Ele dá testemunho de João dizendo, ele começa a falar o quê? Peraí, não vou tomar João só por esse momento não. João, eu vou tomar pelo todo. Ele junta o pacotão e fala, não. E quando ele estava orando, quando ele estava jejuando, quando ele estava... Aleluia! Quando ele estava crente. Glória a Deus! Quando ele esperou em mim, quando ninguém mais acreditou, ele acreditou. Oh, glória. É, Senhor! Não, esse João não. Peraí, ele começa a dizer, em partindo Jesus, ele começou a dizer as multidões a respeito de João. É, papai! Que testemunho Deus tem dado de nós. Deus. Jó, capítulo de número 1, o que Deus disse a respeito de Jó? Deus dá testemunho de Jó. Olha aí, Satanás, porque quem começa o diálogo é Deus. O diabo fala depois. Olha aí, meu fiel servo Jó. Ele se desvia do mal, é fiel e é justo. O testemunho de Deus, irmãos, vale muito. Importa o que as pessoas falam ou pensam, não. O que importa é o que Jesus está pensando de nós. É, papai! Porque na porta do céu vai ter um irmão linguarudo lá que vai fazer você voltar para trás. Eita, Deus. Quem vai estar lá é Jesus dizendo, ei, entra pro gozo do meu Senhor. Quem vai estar Jesus lá dizendo, ei, apartai-vos de mim que eu não os conheço. Estava falando hoje com uma amiga minha, ela estava dizendo, teu Cristo, isso, aquilo. Eu falei, a pior coisa que você vai poder ouvir na sua vida, mais triste, é apartai-vos de mim que eu não os conheço. Nada mais pode ser mais terrível do que isso, mas isso aí você souber. É verdade, Jesus. É, papai! Porque aqui é 80, 70, 90 anos que nós viveremos. 100 no máximo, aí tem gente que ultrapassa um pouquinho. Mas a eternidade, irmãos, o negócio é difícil. É, Deus. Lá não vai ter relógio, não vai ter tempo, não vai ter hora. Quem entrar vai adorar o tempo todo. Quem não entrar vai ranger o dente o tempo todo. É, Deus, Senhor! Jesus. E a Bíblia diz que o fogo do inferno arderá continuamente. Aleluia. Eu vejo que ele começa a dar testemunho de João dizendo, ei, o que você foi pelo deserto? Por que ele está dizendo isso? Para os fariseus. Os fariseus saíam das suas casas, porque onde João Batista ficava era a beira ali da cidade da Judéia. Era deserto, mas era a beira, não era tão longe assim. O que vocês foram ver lá? Os fariseus vestidos com as melhores túnicas, os homens da lei. Ele foi perguntar, o que vocês foram ver lá? Um homem ricamente vestido? Não, você não vai ver isso. Porque João Batista, ele é um homem do deserto que vinha anunciar a minha palavra. Você quer ver isso aí, os engravatados? Vai nos palácios, vai nos reis, vai aí em lugares ricos. Não, vocês não vão ver isso. Olha aí, vocês vieram ver o quê? Uma cana agitada pelo vento? Uma cana que qualquer um pisa? Uma cana que vai para lá e para cá e vacila? Inconstante? Você veio ver alguém que para no meio do caminho? Você veio ver alguém que é levado por vento de doutrina? O que você veio ver? Sim, foste ver um homem ricamente vestido, que traja ricamente nas casas dos reis, mas então o que fostes ver? Um profeta? Aí ele chega no ponto que ele queria chegar. Aleluia. E ele diz, Jesus diz, sim, vos digo, e muito mais do que um profeta, porque
porque a este de quem está escrito lá no livro de Isaías, ele não cita, mas é lá no livro de Isaías, eis que diante de tua face enviei meu anjo. Ele está chamando João Batista do anjo que foi adiante dele. Aleluia, Deus. Errou, em algum momento errou, mas Abraão errou, Moisés errou, Isaac errou, Jacó errou. Seres humanos. Jesus. O que nos torna, irmãos, preciosos a Cristo, essa Glória a humanidade, Deus. Aleluia. não pecado. Não estou dizendo humanidade como o mundo, como pecado. Estou dizendo humanidade de choro, de lágrima. Às vezes a gente não crê como deveria. Às vezes a nossa fé não alcança. Mas Ele está aqui dizendo: ei, vem, confia. Pedro, vem, anda sobre as águas, sou eu. Afundou. Por quê? Coração tremeu. Mas ao mesmo tempo ele diz o quê? Opa! Eu tomo pela tua mão direita. Aleluia, Senhor. Ei, Josué, não vacile o teu pé. Eu pego pela tua mão direita, te exorto, te ajudo. Mas tem uma condição: se diligentemente ouvires e praticares a minha palavra. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, que ele começa a dar testemunho de João Batista. E ele diz: ei, não houve, não haverá homem de mulher nascido maior do que João Batista. Aí ele inclui a gente na pregação aqui. Ele diz assim: ei, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Sabe o que ele está dizendo? Nós, os pequenos, Glória a Deus. os que clamam, os que esperam, Aleluia. os que buscam, são maiores do que esse João, de que era precioso para Jesus. Ele está fazendo uma comparação, porque não é que um é maior que o outro, não. Ele está dizendo que nós podemos ainda superar João Batista. Ele está dizendo de que todos são preciosos. Aleluia. E de que nós somos pequenos para muitos ainda. Mas para Ele que é o grande, nós somos grandes diante dele em fé. Aleluia. Nós vemos de que quando ele diz que esse Herodes Antipas estava fornicando, né? Porque ele casa com Herodias, mas é fornicação porque era mulher do seu irmão, ele manda prender o irmão para isso. João estava preso no cárcere. Eu creio, irmãos, que ele já sabia que ele ia morrer. Sabe aquele momento de aflição, de que você sente de que o pai está falando, está chegando na hora? Todo mundo acho que sente um momento. Jesus. Tem para mim. E ele denuncia o pecado. Salomé dança ali, filha de Herodias, num momento de descontração ali no palácio de Herodes, numa festa. Nós vemos de que ele gosta tanto da dança que ele diz para ela assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. Herodias, no ódio, porque João Batista tinha se levantado contra ela, disse para Salomé: pede a cabeça de João Batista aqui no meu prato. Só que Herodes teme, sabe por quê? Porque João Batista era um grande profeta dos seus dias. O povo se alvoroçaria. O povo podia entrar em confusão, em convulsão social. Só que ele tinha prometido diante de vários governadores. E ele precisava cumprir. A cabeça de João Batista foi servida no prato dela, naquele momento, naquela festa. Mas a voz do que clama no deserto, quando Isaías diz que ele viria e seria a voz do que clamava no deserto, continua ainda ecoando até os dias de hoje. Aleluia. Aleluia, Jesus. João Batista fala até os dias de hoje, como Paulo, pela pregação do Evangelho, pela sua vida, Aleluia, Pai. detalhado e escrito na palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós morremos, mas deixamos legado na vida de um filho, na vida de um irmão, na vida do marido, na vida do pai, da mãe. Nós precisamos deixar algo, irmãos. E a gente só deixa algo quando a gente dá exemplo e testemunho. Aleluia. João Batista não somente falava ou clamava e gritava no deserto da Judeia. Ele dava testemunho do que ele falava. Glória a Deus. Eu vejo que quando ele começa a pregar nos seus primeiros momentos de pregação, você acha que ele não pensou
será que eu fui chamado para isso mesmo? Será que eu fui escolhido desde o ventre? Meu pai Zacarias, ele recebeu uma profecia dentro do templo e ele ficou mudo. Isabel, ainda já velha, engravidou e eles contavam a ele, eu acho, a história. E ele cresceu com aquilo na cabeça, eu fui escolhido. Mas, no momento ainda jovem, irmãos, não casou, não fez família. E a gente reclama, às vezes, vir no sábado na igreja, porque a gente vai deixar o marido em casa. Jesus. João Batista não pôde fazer família. A gente reclama porque a gente está fora, às vezes todos os dias. Eu trabalho à noite, eu estou fora todo dia. Quando eu não estou trabalhando, estou na igreja. Aleluia. A gente reclama de que sábado tem culto, domingo tem culto, segunda é visita, é vigília. A gente reclama das oportunidades que Deus nos dá. Eita, Deus, é verdade. Eu venho na igreja no sábado para agradecer que meu marido tem saúde, que a minha filha está bem, que a minha casa está de pé e que o Senhor está trabalhando. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Eu vejo que esse homem, irmãos, ele podia ter em algum momento vacilado o coração, mas Jesus enxerga lá dentro que a fé dele ainda estava firme. Aleluia. Ele enxerga dentro dele de que ele podia ter por um momento pensado, mas ele ainda cria de que ele era o Messias esperado no reino dos céus. Glória a Deus. Eu vejo de que a fé de João podia estar sendo açoitada pela dúvida. Podia estar sendo oprimida pela dúvida. Mas ele tinha motivos porque ele estava preso no cárcere. E pode ser que ele já sabia que dali ele não ia sair. Sabe quando você sente ou quando Jesus fala no teu ouvido, ou quando Deus te visita e fala, é isso, isso e isso. João 10 vai dizer que ele é o bom pastor, dá vida pelas ovelhas. Ele fala e as ovelhas o ouvem e o seguem. Quando ele fala, é inconfundível. Então pode ser que João Batista ele ouviu a voz do Senhor, dizendo, João, aqui termina a sua carreira. Vem descansar, Pai. Só que ele, como todo ser humano, deixou o seu pensamento voar em algum momento. O pensamento de João Batista pode ter voado, mas Jesus já colocou logo no lugar dizendo, não é João, sou eu. É chegar no reino dos céus. E mais, hein? Vou dar testemunho para esse povo todinho aqui, quem é você? Aleluia. Glória a Deus. E veio anunciar a minha chegada. E é desse jeito que é. Abre a boca e denuncia o pecado. É assim que tem que ser. Mas Jesus, irmãos, não é como nós. Nós julgamos o nosso irmão por momentos de dificuldade, de aflição, de tropeço. Jesus não. Jesus não nos vê como momentos. Ele nos vê como um todo. Ele nos vê através da alma. É transcendente a visão de Jesus Cristo. Aleluia. Quando eu vejo que esse João, ele conseguiu sim chegar ao ápice do reconhecimento, porque Jesus o reconheceu da maior extremidade possível que alguém podia ser reconhecido. Porque Jesus é a somatória de tudo. Aleluia. Cristo é maravilhoso e nos salva, nos limpa, nos liberta, nos visita, nos levanta. Naquele momento Jesus não preferiu valorizar a queda ou o momento de aflição, mas ele preferiu valorizar todos os momentos que João Batista trabalhou na obra de Jesus. Todos os momentos que ele fez notório, visível, a palavra de Deus, no nome de Deus. Eu vejo que esse momento de fragilidade humana Deus sempre espera, Jesus sabe. Porque quando ele olha para Pedro, ele diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, eu te amo, Senhor. Mas Jesus estava vendo a fragilidade do coração de Pedro. Porque ele repete dizendo, Pedro, tu me amas? Ele diz, tu sabes que eu te amo, Senhor. E pela terceira vez ele perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu. Porque foi depois que ele negou Jesus Cristo. É, Deus, aleluia.
vida dele, vamos dizer assim. E Jesus disse para ele: ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Meu Deus. E quando ele diz pela terceira vez: tu me amas, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro se lembrou do momento em que ele negou Jesus. Pela terceira vez, os olhos dele se cruzaram, a Bíblia diz. E a alma de Pedro chorou, com certeza. Irmãos, a gente pode condenar Pedro por esse momento, dizendo: jamais eu faria isso com Jesus. Mas quando a gente peca, a gente coloca Jesus de novo na cruz do Calvário. Quando a gente tenta voltar atrás, a gente coloca de novo ele na cruz do Calvário. Quando a gente não quer vir à igreja porque estamos cansados, nós colocamos de novo ele na cruz do Calvário. Porque ele foi moído, Isaías 51 vai dizendo: moído, massacrado, humilhado, cuspido, vilipendiado. Mas por essas pisaduras, por esses flagelos, essas aflições, nós somos curados hoje. Jesus, aleluia. Se coloca de pé, igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar para a igreja de Cristo hoje. E quero fazer uma pergunta para você. Qual é o testemunho que Jesus tem dado de você? O testemunho que ele deu de João Batista foi: o que você veio ver aqui? Os homens da lei, viu? Homens que anunciavam a palavra de Deus. Homens mercenários que exploravam o povo. Roubavam dízimos, ofertas, metiam um garfo no que não era deles, a Bíblia diz. Comiam das ofertas de sacrifícios. Ofereciam o holocausto, não matavam o holocausto, botavam lá na frente para vender de novo. Porque os judeus, no dia do sacrifício, eles vinham de todos os lados. E eles não conseguiriam trazer um animal, às vezes um boi, para sacrificar ao Senhor, um novilho. Porque se ele viesse andando da onde eles estavam vindo, ia machucar o pé e Deus não ia aceitar. Jesus. Às vezes o irmão não podia comprar um boi, mas ele queria comprar uma pombinha rola. Mas da longura que ele estava vindo, você lembra da passagem de Ana? Era neste dia onde eles estavam subindo ao templo a sacrificar o Senhor. E aí eles compravam ali, no templo mesmo. Os homens da lei que estavam vendo João lá no deserto, eles colocavam um animal para ser vendido de novo. Esses homens, eles estavam perguntando: o que você veio ver aqui? Mas você viu, sabe o quê? Um homem humilde, um homem firme, um homem que não era inconstante na fé. Você viu um homem corajoso, reto? Foi isso que você veio ver aqui? Não sei se foi o que você veio ver, mas foi o que você viu, porque é um profeta. O último profeta antes de Jesus Cristo, o último. Ele fecha o ciclo dos profetas. Um homem escolhido por Deus para anunciar o Cristo